Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do Corinthians de hoje. Já deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu bom dia aí no comentário, seu nome, a sua cidade, de onde você está falando, e nós estaremos fixando aí o melhor comentário em primeiro lugar. Nesse vídeo trazendo as notícias do Corinthians de hoje, Corinthians que fechou a contratação do Antônio Oliveira, técnico, já saiu no bid, vai poder comandar a partida neste domingo contra a Portuguesa na Neoquímica Arena. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Como tem acontecido frequentemente nos últimos anos por aqui. Nada, absolutamente nada de errado em relação a isso. É uma boa escolha, principalmente em relação ao que estava disponível quando o Corinthians decidiu tirar Mano Menezes do cenário. Ele tem capacidade, não tem experiência, mas isso não pode ser cobrado dele no momento em que aparece uma oportunidade tão importante quanto essa. O Corinthians aparentemente não se preocupou com o fato dele ter pouca idade e pouca trajetória. Ele também não se preocupou com isso, claro, ao aceitar o trabalho que é o principal, o mais importante, o mais relevante da sua ainda curta carreira de treinador. Capacidade para ser técnico do Corinthians ele tem, e seria muito bom para ele, Antônio Oliveira, e também para o Corinthians, se todos os problemas relacionados ao time de futebol estivessem restritos ao nome do técnico. Porque daí, quando a diretoria retira o treinador A e coloca o treinador B, ela acha que resolve tudo e as coisas vão acontecer maravilhosamente em campo. Nós sabemos que não é assim que o futebol funciona e nós sabemos como o Corinthians vem enfrentando e não resolvendo os seus problemas já há várias temporadas. O momento chegou a uma pressão tremenda, com o risco de rebaixamento no campeonato estadual e a decisão por retirar do cenário, como eu disse, um treinador experiente, com serviços prestados na sua carreira, importantes serviços prestados ao Corinthians, e a oportunidade dada a um treinador jovem, que já vai assumir, em meio a uma sequência de derrotas, e como eu disse agora há pouco, o risco do rebaixamento, impensável rebaixamento, no campeonato estadual. É um momento de extrema pressão, o Antônio Oliveira precisa entregar resultados rapidamente, como é a nossa, entre aspas, cultura. Mas ele precisa também ter suporte, confiança e condições para trabalhar. A renovação do elenco do Corinthians tem sido feita de maneira atrapalhada. Saíram muitos jogadores, chegaram poucos, outros ainda vão chegar no decorrer desse campeonato estadual. Não se faz futebol assim, não se monta equipe vencedora assim. Mas Corinthians e Antônio Oliveira entenderam que podem resolver o problema. Uma coisa corre a favor deles. O time em campo tem se apresentado tão mal que, aparentemente, a margem de melhora é evidente. Pior do que está, não pode ficar. Vamos ver na estreia contra a Portuguesa se a má fase continua ou se a simples chegada de um novo treinador foi suficiente para retirar o Corinthians dessa posição. Obrigado, André. Antônio com acento agudo, Antônio Oliveira. E é assim que ele encontra o Corinthians no Campeonato Paulista. Chega o treinador de 41 anos e pega o timão assim, na penúltima colocação, com apenas 3 pontos ganhos. Repare, uma posição acima está a Portuguesa, com os mesmos 3 pontos. A gente vai falar mais sobre isso. O último colocado é o Santo André, com apenas 2. Isso na classificação geral, e é aí que determina quem vai para a Série A2 no ano de 2025. Comparando, então, Corinthians e Portuguesa. O Corinthians tem um jogo a mais. 6 jogos, 5 derrotas. 1 vitória e 5 derrotas. Só ganhou do Guarani na primeira rodada. A Portuguesa, 5 jogos, também 1 vitória e 4 derrotas. Mas veja, todos têm 3 pontos, os dois times têm 3 pontos, só que o aproveitamento, por ter um jogo a menos, da Portuguesa é maior, 20% contra 16,7% do Corinthians, que marcou 3 gols contra 4 da Lusa.
Ambos sofreram 8 gols, então um é 14º, outro é 15º. Ambos demitiram os técnicos nessa semana, tem isso também. A Portuguesa também confirmou seu novo treinador, olha ele aí. A Portuguesa anuncia oficialmente a contratação do Pintado para comandar a equipe rubro-verde na sequência do Paulistão 24. Além de Pintado, também chega à equipe o novo auxiliar técnico Fabinho, aquele ex-volante que atuou em times como Corinthians, Inter de Limeira e Juventude. É sexta-feira de carnaval para muita gente, mas para o Corinthians já foi de trabalho. O técnico Antônio Oliveira chegou e já comandou o treino. Treino pesado. E o volante Ranieri, que conhece tão bem o treinador, porque era um homem de confiança dele no Cuiabá, falou sobre esse duelo contra a Portuguesa. O único modo que a gente tem de virar a situação, né, da gente conseguir um resultado positivo é trabalhando. Eu sempre acredito, parto desse princípio e acho que o grupo inteiro também compartilha do mesmo sentimento que eu. A gente imagina, sem comentários, né, não precisa nem falar, mas a Fiel apoiando a gente, né, estando do nosso lado ali o tempo inteiro, é o que eles já fazem. E isso a gente tem certeza que vai acontecer. Então, quanto mais a gente puder trazer esse ambiente bom que eles fazem para dentro do campo, melhor. Acredito que a gente está trabalhando forte para fazer um bom resultado no domingo e conseguir sair com os 3 pontos. Bom, falar do auxiliar que ficou mesmo depois da saída do Mano Menezes e foi o técnico contra o Santos na Vila Belmiro, vitória do Peixe por 1-0. Em entrevista exclusiva à ESPN, o auxiliar Thiago Kozlowski revelou surpresa com a decisão do Timão em demiti-lo. Eu fui pego de surpresa na manhã também, né? Eu cheguei para trabalhar achando que estava tudo tranquilo e aí fui comunicado e, enfim, era uma situação em que eu gostaria de continuar porque o Corinthians foi um clube que eu me identifiquei bastante, né? Principalmente com os jogadores, com os funcionários, né? Deixo ali muitos amigos, né? E principalmente a minha torcida para que o Corinthians se recupere o mais rápido possível. Mas infelizmente a gente sabe que o futebol é assim, deve ter tido uma mudança de rota ali e, enfim, acho que quem pode explicar melhor isso aí, talvez a diretoria. A gente teve 2 semanas de pré-temporada, né? E o professor Mano pegou o Corinthians numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Ele brigou também ali na parte de baixo para livrar o Corinthians do rebaixamento, né? E ele conseguiu, né? E quando a gente se apresenta para começar o ano de 2024, a equipe do Corinthians praticamente ela se desmontou, né? Muitos jogadores importantes saíram, né? Algumas referências da equipe saíram, né? Para que fosse feita uma reformulação. Até aí tudo bem. Mas as peças que chegaram não chegaram peças suficientes de acordo com aquelas que saíram, né? Então saíram 13 jogadores, chegaram 5. Então, 5 ou 6, né? Então teve um déficit aí, né? E o professor Mano teve muita dificuldade na montagem, né? Porque você tem poucas opções num campeonato tão duro quando é o Campeonato Paulista. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo trazendo as notícias do Corinthians de hoje. Corinthians que enfrenta amanhã a Portuguesa na Neoquímica Arena e precisa da vitória de qualquer maneira. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.